Glória a Deus, que privilégio estar aqui com vocês. Pastor Leandro esteve lá no Acre, conquistou o coração da igreja, como vocês sabem que não é diferente, né? Com esse carisma dele, com essa alegria, com essa unção. Meu filho de 7 anos, ele chega em casa depois do primeiro dia lá, o Leandro teve 2 dias com a gente. Agora, de vez em quando ele está em casa, ele diz: pai, só sei andar assim agora, ó. Desse tamanho, 7 anos. Pastor Leandro orando, cantando em línguas, ele dizia: pai, sentado na frente comigo, ele dizia: pai, traduz para mim aí, que eu não estou entendendo não. E uma hora você vai entender. Mas amamos o pastor Leandro, tive o privilégio de conhecê-lo através do pastor Tiago, na conferência Destino. De lá para cá, Deus tem nos dado o privilégio de estar juntos, e para nós, quando recebemos agora, marcou o início de um novo tempo na vida da comunidade Batista Vida. E o que é interessante do reino é que a gente não precisa saber fazer tudo e nem ter tudo, a gente só precisa estar do lado de pessoas que têm aquilo que a gente não tem. Quando a Bíblia diz que Deus entregou 5 ministérios, e ali nós podemos entender que de 100% está 20% com cada um. E a única maneira de você ter tudo é se você se juntar. Se você andar sozinho, você nunca vai ter tudo. Porque reino é unidade. Reino não é concorrência. Reino é aliança. Reino é serviço. Sabe, está chegando um tempo, as igrejas que têm se tornado relevante no Brasil e no mundo, são igrejas que têm se distanciado cada vez mais da religiosidade e têm se aproximado cada vez mais de princípios. Igrejas que têm tido coragem de viver pelo que realmente a Bíblia diz. Igrejas que têm entendido que o cumprimento de princípios gera o desfrutar de promessas. Porque esse é o reino. Você cumpre princípios e Deus cumpre promessas. É impossível você viver princípios, é impossível você cumprir princípios e dar errado, querido. É impossível. Então, pastor Leandro foi lá, leva algo que não é minha vibe. Então, não crie uma expectativa de rodar no manto comigo, que você vai se frustrar. É? Então, minha área é muito mais do ensino. E por isso que eu levei o Leandro lá para tocar fogo lá na igreja. Ele disse que eu vou ter que mudar o nome da igreja, Comunidade Batista Vida. Ele disse que vai ter que estar Comunidade Batista do Avivamento agora, depois que ele passou lá, né? Mas eu quero compartilhar algo com você, não só que a gente aprendeu, que a gente viu dar certo em outros lugares, em outras igrejas que têm se tornado relevante, porque o sucesso, os resultados, eles deixam rastros. Ele deixa rastro. A gente precisa aprender com quem já chegou onde a gente quer chegar. Quando a gente quer chegar em algum lugar, quando a gente quer crescer, quando a gente quer viver, quando a gente quer expandir, primeiro a gente precisa se aliar, se juntar com quem não tem aquilo que nós não, com alguém que tem aquilo que nós não temos. Segundo, nós precisamos começar a estar em lugares onde aquilo que nós sonhamos já é algo comum. E foi isso que eu comecei a fazer quando nós começamos esse projeto de expansão da Comunidade Batista Vida. E algo que eu percebi, e por perceber, comecei a aplicar, e por aplicar, a gente começou a desfrutar dos resultados. E nós saímos de uma quadra onde nós estávamos há 10 anos, na quadra de uma escola, reunindo 120 pessoas, montando estrutura de altar, de cadeira de som todos os domingos. 10 anos. Nós saímos para um templo com a capacidade de 1.400 pessoas em um ano. Na primeira conferência de destino, eu estava na arquibancada, sem conhecer ninguém. Na segunda conferência de destino, um ano depois, o Tiago estava passando um vídeo nosso, no telão da conferência, mostrando a nossa história. Chamou eu, Leandro e Vitor Hugo lá em cima. E ele mostrando o que Deus tinha feito em um ano. E o que eu quero compartilhar com você é parte de um treinamento que nós temos, de uma mentoria que nós criamos, em cima da nossa história, em cima dos resultados. Mas é um princípio que não tem como não gerar resultados. E tem muito a ver com esse momento de hoje da ceia. E eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Quando ele vai falar acerca da ceia,
Mas tem um versículo, o versículo 22, que é o versículo que eu quero me apegar com você nessa manhã. 1 Coríntios 11, versículo 22, ele diz assim: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. É interessante que muitos veem o servir. Tem muita gente que serve, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, porque é um princípio que tem mudado a realidade das igrejas que entenderam, mas não apenas o que fazer, nem o como fazer, mas o porquê fazer. Porque o grande segredo está no porquê fazer, que é o que envolve a motivação, que é o que vai envolver a maneira, o porquê define a maneira, o como eu vou fazer. Só que muita gente vê o servir como algo bom para Deus, bom para a igreja, bom para o pastor, bom para as pessoas a quem ela serve, bom para todo mundo, menos para ele. E não é isso, não é essa a realidade que a Bíblia mostra. E aí você está servindo, mas você está servindo porque você acha que está ajudando a Deus, que está ajudando a igreja, que está ajudando o pastor, que está ajudando os irmãos, mas você não tem um entendimento de que o maior beneficiado pelo que você está fazendo é você. E quando muda a nossa mentalidade, quando muda a nossa compreensão, quando muda a nossa perspectiva, muda o nosso comportamento e muda a maneira como nós servimos. E quando muda a maneira como nós servimos, as pessoas percebem, não se engane. E quando as pessoas percebem, nós começamos a criar a atmosfera que é necessária para que alguém que entre por aquela porta, porque uma igreja, ela não cresce pelo número de pessoas que ganha somente, ela cresce pelo número de pessoas que ela consegue manter. Da mesma maneira que você não prospera pelo que você ganha, você prospera pelo que deixa de gastar. Uma igreja não cresce pelas pessoas que ganha, ela cresce pelas pessoas que ela deixa de perder. E deixar de perder pessoas tem tudo a ver com criar uma atmosfera. Essa geração não é uma geração que vem em busca de conhecimento. Essa geração, ela vem em busca de experiência. E não é só a experiência espiritual que continua sendo a mais importante, mas elas querem ter experiência principalmente na alma, nas emoções. Ela quer ser bem recebida, ela quer se sentir bem. E vocês têm um ambiente estético extraordinário, você já tem a experiência espiritual, sabe, essa atmosfera espiritual que é extraordinária. E se você pega e soma tudo isso a uma atmosfera de amor, de serviço, de cuidado, querido, vai terminar, eu digo lá na igreja, eu digo, a minha meta, eu só vou parar de treinar e de aperfeiçoar nosso time, a nossa igreja, no sentido do servir, quando terminar o culto, e 1 hora depois a gente ainda estiver tendo trabalho para o pessoal ir embora. E a gente, sim, você não vai embora não? Não, pastor, não quero ir embora não. E se eu for, eu quero ir lá para a casa do irmão. Enquanto isso não acontecer, eu não vou estar satisfeito. Porque, querido, essa geração é experiência. Porque conhecimento por conhecimento, ele não precisa sair de casa para vir na igreja, ele tem no YouTube. As igrejas que continuarem entregando apenas um conteúdo, elas vão ter muita dificuldade de crescer e expandir nessa geração. Eu estava lendo uma matéria ontem, pastor Leandro. Quem aqui tem de 17 anos para baixo? Tem alguém? Como é seu nome? Carlos Gabriel. Você ouviu falar no nome Duralex? Ele não sabe o que é Duralex. Quem aqui já ouviu falar na Duralex? Meu Deus. Mas sabe, eu estava lendo a matéria ontem. A Duralex foi uma das empresas mais fortes do mundo. Ela quebrou. Ela deixou de existir. Por quê? Um dos erros, eu estava lendo a matéria, 5 erros que ela cometeu. O primeiro erro foi não conseguir conectar e comunicar com a próxima geração, com a geração da sua época. Não adianta nós termos uma mensagem que cura, que salva, que transforma, que liberta, se nós não conseguimos entender o tempo que nós estamos vivendo, a geração que nós estamos vivendo, e não conseguimos conectar com essa geração. E essa geração, ela quer experiência, ela não quer conteúdo. Não é porque eles já sabem não, porque eles acham que sabem. E se nós não proporcionarmos essa experiência,
nós vamos ter muita dificuldade de alcançar, de ganhar essa geração, de expandir o reino de Deus. Deus, ele tem uma estratégia, Deus, ele tem um plano para cada geração. Métodos, eles são princípios, eles são inegociáveis. Mas método e estrutura não só pode, como deve variar. E hoje algo que Deus tem usado para essa geração, essa coisa da conexão, do relacionamento, do servir, que na verdade já era para ser usado sempre, mas essa geração, isso tem feito muito mais a diferença. Então, essa questão de ter a visão de que servir abençoa apenas a vida de quem é servido, essa era para ser a visão apenas do ímpio. É normal a pessoa que está lá fora, que não é cristão, que não conhece a palavra, achar que quando você serve alguém, apenas o servido é abençoado. Mas infelizmente é a visão da maioria das pessoas na igreja. É natural e compreensível quando nós buscamos algo que nos faz bem e rejeitamos algo que nos faz mal, sim ou não? Isso é natural, isso é normal. Agora, o problema é quando nós rejeitamos algo que nos faz bem, porque a gente acha que não nos faz bem, por não conhecer, sabe? Porque não sabemos que nos faz bem. E eu não quero comentar com você sobre o que você deve fazer, que é servir, todo mundo sabe que devemos servir, mas eu quero conversar com você sobre o porquê você deve fazer. E esse texto que eu li da ceia fala disso, fala de nós nos preocuparmos uns com os outros. Jesus, ele pergunta para os discípulos na hora da ceia, porque a ceia naquela época, como que era realizada? Cada um trazia, né, era um juntar de panela, como a gente diz lá no Acre. Cada um trazia a sua, juntava ali e ia comer junto. Só que quando chegava na hora da ceia, cada um comia o que levava. Ninguém estava preocupado com o outro. E é isso que Jesus vai dizer. Ele diz: vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu vou elogiar vocês. Por isso ele está dizendo: olha só, se é para trazer, para comer junto, e chega aqui, cada um come o seu, come em casa, velho. Se é para pensar só em você, fica em casa. Ele está dizendo: o meu reino, sabe, andar comigo não tem a ver com individualismo, não tem a ver com pensar só em você, tem a ver com pensar no outro. Infelizmente tem muita gente dentro da igreja pensando só em si mesmo. E o pior é que por não conhecer, está deixando de fazer coisas que abençoam a si mesmo. Então Jesus está falando disso. Nós fomos criados para ser felizes, querido. Isso é fato. Agora, a nossa felicidade, ela está condicionada em vivermos dentro daquilo que Deus planejou para nós. Somente dentro da vontade dEle para nós vamos encontrar a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer e o verdadeiro sentido da vida. A nossa geração é uma geração que a gente está vendo adoecer, sabe, ficar depressiva, perder o sentido da vida, perder a sua alma. Porque quando Jesus fala de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Ele não está falando somente de ir para o inferno, Ele está falando a alma. Nós somos corpo, alma, espírito, corpo, matéria, físico, alma, a parte do ser humano que envolve as emoções. E ele diz: de que adianta você ganhar o mundo inteiro, do que adianta você conquistar tantas coisas materiais e perder a alegria de viver, e perder o sentido da vida. E você vai entender nessa manhã por que isso tem acontecido. Porque pessoas têm vivido para agradar a si mesmo, as pessoas têm vivido para os seus próprios prazeres. Aí elas estão dentro da igreja às vezes, depressivas, deprimidas, ansiosas, e elas não sabem por quê. Porque Jesus já tinha dito que há maior prazer em servir do que ser servido. Ser servido é bom? É, mas Jesus disse que há um nível de prazer, há um nível de experiência na sua alma que você só vai ter quando você servir. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa, de você ajudar alguém e você perceber que você realmente ajudou. O tipo de alegria, de sentimento que você tem é totalmente diferente do que quando você recebe o presente dos seus sonhos. É diferente. É disso que Jesus estava falando. Ele diz: há maior prazer em servir do que ser servido.
E aí nós estamos às vezes na igreja, mas só fazemos aquilo que gostamos, só fazemos aquilo que queremos, só fazemos aquilo que concordamos. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você fizer somente a tua vontade, não é o lugar onde você está que determina o teu nível de qualidade de vida, é os princípios que você cumpre. Enquanto você estiver fazendo somente aquilo que você gosta, você nunca vai ser plenamente feliz. Ah, pastor, mas espera aí, não é o contrário? Não parece contraditório? Porque todo mundo acha que vai ser plenamente feliz quando conseguir viver uma vida de acordo com o que gosta, quando fizer tudo o que gosta. Não. A verdadeira alegria, aquela alegria inesgotável, aquele sentido da vida que as pessoas estão procurando no dinheiro, nos bens. Deixa eu te falar uma coisa, se fazer tudo que nós gostamos trouxesse felicidade, milionário não tirava vida, gente famosa não tirava vida, porque quem tem dinheiro, quem tem fama, quem tem status, chega um momento que tem tudo o que queria, pode comer o que quiser, pode ir para onde quiser, pode ter tudo o que quiser, pode fazer tudo o que gosta, mas não tem sentido. Porque o sentido e a verdadeira alegria não está em fazer o que nós gostamos, mas o que faz Deus feliz. Eu não sei se você está me entendendo, mas quando eu abro mão da minha felicidade, é quando eu encontro a verdadeira felicidade. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Sabe, só encontraremos a verdadeira felicidade se viver dentro do propósito para o qual Ele nos planejou e nos criou para viver. Jesus mesmo, Ele disse, minha alegria, Jesus, preste atenção. Ele disse, qual era a alegria dele? Minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. João 6, 38 e 39, ele diz assim, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Salmo 40, versículo 8, tenho grande alegria, diga comigo, grande alegria. Diga, não é uma alegria qualquer. Ele diz, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 119, versículo 2 e 3, ele diz, Senhor, como são felizes, Senhor. É a carência dessa geração, é a felicidade. E ele diz, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. É aqui que reside a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Sabe, enquanto o foco estiver em você, você jamais vai encontrar a verdadeira felicidade. Aí sabe o que acontece? A gente fica trocando de igreja, tentando ser feliz, a gente fica trocando de cônjuge, a gente fica trocando de emprego, a gente fica... É igual aquela pessoa que olha no espelho, não gosta do que vê. Ela acha que o problema é o espelho, ela vai para outro espelho. Aí ela olha, também não gosta. Aí ela vai para outro espelho. Depois do 10º espelho, ela descobre que o problema não está no espelho. O problema está na nossa maneira de nos relacionarmos. Que às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas com a motivação errada. Buscando a coisa errada, pensando só em nós mesmos. E eu sei que não é fácil, sabe por quê? Porque a mídia, a comunicação, as coisas lá fora estão dizendo que você tem que buscar a sua felicidade, que você tem que pensar em você. Eu sei, mas eu quero te dizer uma coisa, os princípios do reino são totalmente diferentes dos princípios da sociedade. É totalmente diferente. Ei, acorda. Você está vivendo você está vendo que esse estilo de vida voltado para buscar a sua própria felicidade, sabe, não está dando resultado. Você está vendo, a gente precisa ter a capacidade de aprender por observação. A gente está vendo pessoas ricas, milionárias, famosas, sabe, que colocaram toda a sua esperança de um dia ser felizes, num diploma, num dinheiro, numa posição social, e de repente nada daquilo faz sentido, e a gente continua buscando aquilo que não fez sentido quando a gente tem o caminho. Como que mas aí vem a pergunta, pastor, como que eu alegro o coração de Deus? Eu vou começar falando algo muito
muito normal, poderia dizer assim, mas Paulo, ele nos ensina que nós temos que estar lembrando o povo até o último dia de vida. Paulo diz: eu vou lembrar vocês até o meu último dia de vida das coisas mais simples do Evangelho, através da vida de obediência. 1 Samuel 15, 22, ele diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Preste atenção, o caminho para a verdadeira felicidade está em alegrar o coração de Deus, em viver para fazer Deus feliz, e não viver para minha própria felicidade. E como que eu faço Deus feliz? Primeiro, através de uma vida de obediência. Não tem nada que alegre, não tem dízimo, não tem oferta, não tem sacrifício, não tem nada que alegre mais o coração de Deus do que uma vida de obediência. Nada, nada. Você lembra da história de Saul? Saul, ele chega lá, Deus disse o que para Saul? Não traz nada, não toca em nada. Saul olha e diz: não, é porque Deus não sabe, vou levar o mais gordo, o mais cevado, para me sacrificar para Deus. Ele ia sacrificar para quem? Para Deus. Nada, preste atenção, tudo aquilo que você faz para Deus por conta própria não é serviço, é fogo estranho. A Bíblia diz que a igreja é um corpo, sim ou não? O corpo, e ela diz que a igreja é o corpo e o cabeça é Cristo. Então vamos pegar a alegoria do corpo humano. Qualquer movimento que nós fazemos, esse comando primeiro é dado na cabeça, no cérebro, sim ou não? Eu levantar o braço, antes sai o comando daqui. Mas você já viu pessoas que movimentam um membro involuntariamente, sem querer, sim ou não? Esse membro, ele está saudável ou ele está doente? Ele está doente. Qualquer membro do corpo que se movimenta sem a direção e o comando da cabeça, ele está doente. A igreja é corpo, e todo corpo tem um comando. Isso é princípio, e quando eu vivo o princípio, eu cumpro promessa. Mas o mundo lá fora está dizendo que não, que cada um faz o que quer, mas as consequências estão lá também. Quando a gente olha para como Deus trata a obediência, João capítulo 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e esse é o que me ama. Fazer igual o amigo nosso, o Raik, né? Vai estar aqui, né, esses dias aí. Dia 9. Eu gosto dos detalhes. Então ele está dizendo que, se ele diz que aquele que tem os mandamentos e guarda, esse é o que o ama, ele está dizendo que aquilo que você fala para Deus não revela o teu amor, mas aquilo que você faz. As tuas atitudes falam tão alto que aquilo que você fala ninguém escuta. Jesus já encontrou um povo assim, nós não somos os primeiros. Chega uma hora que Jesus olha e diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Como que Jesus sabia que o coração estava distante? Por causa das atitudes. Não é o que você fala, é o que você faz. É a tua obediência que declara e que revela se você ama a Deus ou não. É a tua obediência. Entenda que nada do que você faz, nada do que você dá é mais importante para Deus do que você obedeça à vontade dele. Tem gente que substitui a obediência pela oração, aí pede para Deus abençoar a desobediência. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não se move pela tua necessidade, Deus se move por princípios. Deus se move por princípio.
Você pode orar como orar, se for para quebrar um princípio, Deus não vai te responder. Tem gente que acha que a oração pode substituir a obediência. Não, mas Deus entende a minha situação, entende. Ele só não vai contra a própria palavra dele para atender a tua necessidade. É você que tem que se moldar de acordo com a palavra dele, e não ele mudar princípio para te abençoar. Tem muita gente enganada. A oração, ela é maravilhosa quando ela nos leva a uma vida de intimidade com Deus, para nos levar a entender qual é a vontade de Deus, para a gente poder colocar em prática a vontade de Deus. Mas tem gente querendo substituir a obediência pela oração. Agora que eu cheguei onde eu queria chegar. Todos desejamos ser felizes, sim ou não? A verdadeira felicidade está em fazer a vontade dele e não a minha. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. É da vontade de Deus que você sirva, sim ou não? Alguns acham que sim. Vou fazer algumas outras perguntas. Jesus veio servir ou ser servido? Se Jesus veio... Tá. Jesus veio servir. Você é cristão? Quem aqui é cristão? Tem alguns que estão em dúvida ainda. Não tem problema não. No processo você vai chegando a essa certeza. O que é um cristão? A gente pode definir um cristão como um seguidor de Cristo? Sim ou não? Um imitador de Cristo? Então, presta atenção. Jesus veio para ser servido. Você é um cristão. E então, a missão de um cristão, nós podemos entender que é a mesma missão de Cristo, sim ou não? Se Jesus veio para servir, e eu sou um cristão, e eu sou um seguidor dele, então servir para mim não é uma opção. Você concorda comigo? Servir para mim não é uma opção. Em João 20, 21, ele diz assim, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Opa, vamos para o detalhe. Assim como, quer dizer da mesma maneira, sim ou não? Então ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, e ele veio para servir, eu também vos envio. Então ele nos envia para... Se você sabe que Jesus veio para servir, você diz que é um seguidor dele, por que você não está servindo? Talvez porque você esteja naquele grupo que acha que servir ajuda Deus, ajuda a igreja, ajuda o pastor, ajuda os visitantes, ajuda todo mundo menos você. Talvez é porque você ainda não entendeu o privilégio que é para nós servir. Servir não é uma obrigação, é uma oportunidade. Quando eu entendo isso, servir é uma oportunidade que Deus me dá, para que eu possa desfrutar de coisas que eu só vou desfrutar servindo. Então, diante do que a gente viu, se Jesus foi enviado para servir, Ele nos envia da mesma maneira, para a mesma missão, então Ele nos envia para servir. Então você concorda comigo que um cristão que não serve, não serve? Um cristão que não serve, ele é réplica. Ele não é original. Atualizando os termos, é fake. Eu quero que você entenda comigo. Se você discordar, pode dizer. Jesus veio para servir. Eu sou um cristão, mas eu não sirvo. Tem alguma coisa errada. A Bíblia eu sei que não é. Com Jesus, muito menos. Sabe, é um paradoxo, é uma contradição. Alguém que diz que é cristão e não serve. Alguém que diz que foi salvo e não tem um coração disposto a servir. Porque um coração salvo, ele deseja servir, ele anseia por servir. Sabe, a religião não. A religião quer ser servida, mas o cristão não. O cristão quer servir.
E é isso que tem feito a diferença, essa mentalidade, não na vida de meia dúzia que estão se sacrificando para servir, mas na vida de uma igreja. Quando uma igreja entende o poder do servir, quando uma igreja entende o privilégio de servir, querido, essa comunidade, esse bairro, essa cidade nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque você vai sair, você vai estar, eu brinco que eu digo, tem gente lá na igreja que já virou psicopata para servir. Então assim, a pessoa levanta da cadeira, você está precisando de alguma coisa? Inclusive eu quero agradecer o irmão que foi nos buscar ontem, o pai do Bruno. Esse Leandro não é brincadeira, né? Eu esqueci o nome dele, perdão. Odaí. É o Daí, né? Querido, obrigado, viu? Pensa alguém que tem servido a gente assim, que ele constrange a gente. Ele constrange. Desce, abre a porta. Faz isso comigo não. Eu falei ontem para ele, eu falei, não rouba minha bênção não, deixa eu te servir um pouquinho. Porque quem tem um coração salvo, ele não aguenta ficar só sendo servido. Ele não aguenta. Então é isso que tem feito a diferença, sabe? Um cristão genuíno, um cristão que tem a natureza de Cristo, ele ama, ele serve. As igrejas que entenderam isso têm transformado a vida de milhares de pessoas, têm transformado cidades, têm expandido. O seu serviço é a maior arma para alcançar vidas. Não somente no altar, mas em todo lugar do corpo. Que a Bíblia diz que se o pé disser, eu sou o pé, não tenho muita importância. Ou se, eu não sei se você já teve experiência, uma vez eu quebrei o dedo mindinho. Eu já sou pequeno, imagina meu dedo mindinho. E gente, é incrível o quanto que o dedo mindinho, o menor de todos, que a gente nem dá importância, influencia na nossa capacidade de ficar em pé. Eu nunca pensei que eu fosse sentir tanta falta dele. Você tem que reaprender a ficar em pé sem ele. É incrível, eu nunca imaginei isso. E Deus falou no meu coração, Deus disse, olha, assim é cada um membro do meu corpo. Quando você deixa de servir, você faz uma falta enorme. O corpo sente a sua falta e você sente a falta do corpo. Eu queria passar um vídeo, não sei se deu certo. Tinha peço para o menino colocar um videozinho de 2 minutos para ilustrar um pouco do que a gente está falando e a gente encerrar. Olá, eu sou o Arnaldo, moro no município de Mujari. Nós começamos a congregar na comunidade Batista Vida aqui em Rio Branco no ano de 2019. Nós passamos por alguns processos. Estávamos desempregados, não tínhamos condições financeiras, perdemos nossa casa, perdemos nosso carro, não tínhamos como nos deslocar até a igreja. Nós tínhamos um desejo, uma vontade muito grande de servir, mas a gente não tinha recursos, não tinha condição para vir a todos os cultos. E o pastor Marquinhos lançou uma palavra sobre princípios, sobre os princípios para disputar das promessas. E a partir disso, nós começamos a vir aos cultos com recursos que eram doados pelos irmãos. E a partir disso, a gente entendeu que nós precisávamos servir, que nós precisávamos caminhar sobre essa palavra, cumprir os princípios, com a certeza de que nós íamos desfrutar das promessas de Deus na nossa vida. Logo em seguida a tudo isso, veio esse período de pandemia. E o Senhor começou a abrir portas, mesmo quando tudo parecia impossível. A casa que nós morávamos e moramos, né, quando fomos para lá, ela não tinha parede, não tinha porta, não tinha janela. E diante de tudo que Deus fez, com os recursos e as portas que Ele abriu, nós conseguimos levantar as paredes da nossa casa, conseguimos colocar portas, colocar janela. E ainda fomos presenteados com uma moto, que hoje é o nosso meio de transporte para a gente poder vir e ir aos cultos, aos G6. Nós cremos que servir, ele muda uma trajetória de vida. Há uma vida antes de servir e uma vida depois do servir. Porque o servir, ele não mudou só a minha vida material, mas sim a minha vida emocional e a nossa vida espiritual. Hoje, a gente não consegue mais imaginar
a nossa vida sem servir. Porque queima muito no nosso coração esse desejo de servir pessoas. Ele dá sentido à minha vida, ele dá razão à minha existência. E se Deus fez na nossa vida, com certeza Ele fará na sua. Cara, esse casal, ele impactou demais a nossa vida. Eles pediram dinheiro emprestado para ir para a igreja. O que Deus fez na vida deles, não só em termos materiais, que Deus também faz, mas em termos de sentido para a vida, é algo extraordinário. E tudo começou com o princípio de servir. Sabe, quando a gente entende isso, que nós só vamos encontrar esse verdadeiro sentido da vida, sabe, a verdadeira alegria de viver servindo, fazendo a vontade dEle. E aí, para a gente encerrar essa parte da manhã, vem a pergunta: como servir a Deus? Porque cada um quer servir do seu jeito. Mas para Deus tudo existe uma maneira. Por exemplo, você pode orar de qualquer jeito. Você pode buscar Deus de qualquer jeito, mas Ele diz que você só vai encontrá-lo quando você buscá-lo de todo o coração. Você pode dar para Deus de qualquer jeito, mas Ele fala que Deus ama quem dá com alegria. Então há uma maneira. E como servir? Nós só podemos servir a Deus servindo pessoas. Quando a gente olha para a história de Mateus 25, quando a Bíblia diz que o rei diz para aqueles que estão à sua direita, convida eles para vir para o banquete, né? E recebam como herança o reino que foi preparado para eles. E aí Jesus diz para eles assim: olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive nu, vocês me vestiram. E aí eles olham para Jesus e ficam assustados. Ele diz: mas quando que isso aconteceu que a gente não lembra? Quando? Aí Jesus diz: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, que o sentido literal é necessitados, não é pequenino de pequenininho somente. Quando vocês fizeram a um desses que estavam precisando, vocês fizeram a mim. Eu quero que você entenda duas coisas nessa manhã. Primeiro, que o primeiro a ser abençoado com o cumprimento do princípio do servir é você. Há promessas que Deus tem reservada para a sua vida, que só vai se cumprir quando você começar a servir. Talvez até hoje você pensava que servir abençoava Deus, abençoava o pastor, abençoava a igreja, mas Deus me trouxe dali do Acre para dizer para você que o maior abençoado é você. E segundo, que quando você serve a pessoas, você não está servindo ao pastor, você não está servindo à igreja, você não está servindo o teu líder, você não está servindo, você está servindo a Ele. A Ele. Por que muita gente para de servir? Porque estava servindo pessoas, porque estava servindo líderes. Você serve a Deus servindo pessoas. Seu amor, tudo que você faz primeiro tem que ser por causa dele. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta 3 vezes, por que ele faz isso? Ele diz: Pedro, se tu me amas, cuida deles. Porque se você for cuidar deles só por amor a eles, chega uma hora que você vai chutar o balde. Cuida deles por amor a mim. O problema é que a gente não entende isso. E quando a gente faz por ele em primeiro lugar, não é qualquer frustração, não é falta de reconhecimento, não é, sabe por quê? Porque a gente sabe que ele jamais vai nos frustrar, ele jamais vai deixar de reconhecer, ele jamais, olha, queridos, isso aqui, olha o que a Bíblia diz, Colossenses 3, 23, 24, tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo que vocês estão servindo. Se ele diz faça como para o Senhor, é sinal que ele não estava fazendo direto para o Senhor. Quem me serve, João 12, 26, quem me serve precisa me seguir.
onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Tem gente que se sente maravilhado quando o pastor honra, quando uma autoridade honra, mas não dá valor para ser honrado pelo Pai. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Deus não é injusto. Hebreus 6:10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Gente, isso está na Bíblia. Ele não se esquecerá do trabalho. O pastor pode esquecer, eu digo para o meu time, eu digo, eu posso esquecer, eu sou humano, eu posso falhar em te reconhecer, eu posso falhar em te agradecer, mas olha o que a Bíblia diz, Deus não é injusto, Ele não vai esquecer do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele quando ajudaram os santos. Ele diz que quando você está ajudando os santos, quando você está servindo a igreja, quando você está servindo pessoas, você está demonstrando que você ama a Ele. Porque vai ter momento da nossa caminhada que a única coisa que vai nos manter servindo é o amor a Ele. E quando a gente entende isso, não tem frustração, não tem decepção, não tem fofoca, não tem ferida, não tem mimimi, não. É por Ele que eu estou fazendo e vou continuar fazendo. É Ele que vai me honrar, é Ele que vai dar recompensa, é Ele que vai me reconhecer. Como que a gente se torna grande aos olhos de Deus? Pelo sobrenome que temos? Pelo número de seguidores nas redes sociais? Não. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quer ser importante no reino? Quer ser importante nesse lugar? Sirva, porque esse lugar valoriza o que Deus valoriza. Essa igreja valoriza o que Deus valoriza. Você não se torna importante no reino pelo número de seguidores, você se torna importante no reino de Deus pelo número de pessoas a quem você serve. Eu quero declarar que esse DNA de servo está sendo gerado. Não é nos voluntários. Os voluntários já tem um grupo aí que já está. Aí tem gente que olha e diz: olha ali, besta. Fica ali todo domingo servindo, trabalhando. Sabe de nada, inocente. Mas esse DNA vai impregnar essa igreja. Isso vai expandir, sabe por quê? Porque aonde você estiver, porque quem tem o DNA de servo não serve só na igreja, sabe, ele vai estar no trabalho, procurando a oportunidade de servir. Quando no seu trabalho todo mundo vai querer ser servido, você vai estar procurando servir. No seu trabalho, quando todo mundo vai estar querendo, sabe, receber, você vai estar querendo dar. E as pessoas vão olhar e vão dizer: você é diferente, por que você age assim? Aí você vai falar do Deus a quem você serve, e aí as pessoas vão querer conhecer o lugar onde você frequenta, e aí essa igreja vai começar a expandir. Há poder no serviço. Servir abençoa a sua vida, o reino expande a igreja de Cristo. Fica de pé em nome de Jesus. O tempo de dar desculpas acabou. Acabou. A gente é profissional em dar desculpas. Esse ministério do louvor, não chamou o Leandro que vai ter a ceia ainda? Pode. O tempo de dar desculpa acabou. Abraão era velho, Jacó era inseguro, Moisés era gago, mas Deus usou cada um deles. E Deus vai começar a te usar a partir de hoje. Sabe por quê? Porque as desculpas acabaram. As desculpas para não servir acabaram. As desculpas para não desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você acabaram. Sabe, Deus, Ele te levanta dos teus fracassos, mas Ele não te levanta das tuas desculpas. É uma decisão que você precisa tomar nessa manhã. Porque 2021 vai ser um ano extraordinário. Vocês vão ver como esse princípio, aliado a outros que vocês já têm, isso vai fazer vocês crescerem, vocês expandirem. Porque todo mundo quer estar perto de quem serve. Todo mundo quer estar perto de quem tem um coração de servo. Aleluias.
queria que você dissesse para o Senhor nessa manhã: qual é a tua decisão diante do que você ouviu? É uma escolha. Deus, Ele não vai te levantar das suas desculpas. É você que precisa decidir. Decida viver esse princípio e desfrutar de todas as promessas que Deus tem para quem serve. E você vai servir por amor a Ele. Você vai servir por causa dEle. Você vai servir não por obrigação, mas você vai servir com alegria. Você não vai ver o servir como uma obrigação, mas como uma oportunidade. Fala com o Senhor agora. Diz para Ele qual é a tua decisão. Diz para Ele o que você escolhe. Sabe, Ele tem um 2021 extraordinário para você. Coisas que ainda podem acontecer até o último dia do ano. Porque quem cumpre princípio vive promessa. Deus está levantando uma igreja que serve nesse lugar. Deus está levantando uma igreja que serve nessa cidade. Deus está levantando pessoas que servem nas empresas. Deus está levantando pessoas que servem no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no seu bairro. Você vai começar a ligar para o seu vizinho, bater na porta e perguntar o que ele está precisando. Aleluias. Recentemente, o nosso vizinho de frente, a mulher ganhou nenê. E quando ela voltou do hospital, minha esposa foi lá, comprou um presentinho pro bebê, para bebê, uma menina, né? Uma menina, embalou tudo bonitinho. Nós nunca tínhamos tido contato com eles assim. Ela foi lá, bateu e ela entregou para eles. Você acha que na hora que eu convidar eles para ir na igreja, eles vão sim ou não? Duvido que não vá. Duvido. Querido, isso é uma chave para essa igreja explodir. Isso tem sido uma chave nas igrejas, sabe, que tem se tornado relevante. E você precisa decidir se juntar a esses que já estão aí, ó, servindo. Aí você imagina, com esses que têm servido, Deus tem feito o que fez. Imagina quando tiver todo mundo junto. Levanta a tua mão. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã é que teu Espírito traga discernimento, entendimento acerca da verdade, acerca do princípio, acerca do privilégio que é servir. Que teu Espírito nessa manhã mude mentalidades, porque quando mudamos a nossa maneira de pensar, mudamos a nossa maneira de agir, e quando mudamos a nossa maneira de agir, mudamos os nossos resultados. E que o teu Espírito continue a fazer aquilo que o Senhor começou nessa manhã. E eu quero declarar que essa igreja viverá os melhores dias, que essa igreja crescerá, que essa igreja vai se expandir, que essa igreja vai fazer a diferença nessa cidade, que eles serão conhecidos como as pessoas que servem. As igrejas nunca mais serão conhecidas como um lugar onde tira algo das pessoas, mas será conhecida como um lugar que serve pessoas, como um lugar que ama pessoas. Levanta nesse lugar uma geração de servos, uma geração que ama, uma geração que serve por amor a ti. Aleluia.